Fala galera, tudo bom? Vamos lá, separei 5 jogos para vocês amanhã, dia 17 de maio. Bora! Primeiro jogo que eu separei para vocês foi Borussia Dortmund contra Hoffenheim. Rapaziada, amanhã o Borussia tende a ganhar esse jogo, né? Borussia aí com 54 pontos, pode deve ganhar esse jogo, né? Tudo leva a crer que vai ganhar esse jogo. O jogo é dentro de casa, então o Borussia em casa é extremamente forte. O Borussia ganhando esse jogo vai a 57 pontos e praticamente tende a conseguir a sua vaga para a Champions League, tá? Em contrapartida, o Hoffenheim já está rebaixado para a segunda divisão. É jogo para cumprir a tabela e não acredito que vai ter forças para segurar esse Borussia, que vai vir como um rolo compressor. Pessoal, é a última rodada da Bundesliga e o Borussia deve ir a 57 pontos, ok? Segundo jogo. Final de FA Cup amanhã, Manchester City contra Crystal Palace. Separei esses 5 jogos aqui para vocês, né? Os últimos 5 jogos de cada equipe. Então, eu não vejo favoritismo, não vejo, tá? Para mim, as equipes chegam de forma iguais para essa final de campeonato. O Manchester City vem de um campeonato, uma Premier League regular, cresceu no final do campeonato e agora nesse último jogo contra o Southampton empatou em 0-0, foi muito frustrante. Tá bom? Em contrapartida, o Crystal Palace nos últimos 5 jogos não perdeu, vem inclusive de vitória contra o Tottenham, então chega motivado contra o Manchester City. Não vejo favoritismo amanhã, pessoal, não vejo. É lógico que o time do City é bem melhor, sim, é melhor, mas final de campeonato, ninguém chega em uma final de campeonato se não tiver os seus méritos, né? Então amanhã, final da FA Cup, Manchester City, Crystal Palace versus Manchester City, beleza? Terceiro jogo, já eu mostro para vocês aí qual é a minha opinião de tudo, geral, beleza? Terceiro jogo. Nosso terceiro jogo é Liga Portuguesa, né? Amanhã a gente vai ter Sporting versus Vitória. Na minha opinião, o Sporting tende a ser campeão amanhã, pessoal. Eita, amanhã tem muito português aí que vai ficar feliz. Eu acredito que o Sport não vai deixar escapar esse título, né? O Benfica também tem 79 pontos, o Sport tem 79 pontos, mas uma coisa que é bem interessante, o Sporting joga em casa e o Benfica joga fora de casa, entendeu? E assim, o Sport tende a ganhar esse jogo, tá bom, pessoal? Se vocês forem acompanhar os últimos 10 jogos das equipes, tô colocando aqui para vocês, o Sporting, ó, não perdeu nos últimos 10 jogos. Vou colocar aqui os últimos 20, vamos ver. Ó, a última derrota do Sporting foi em 11 de fevereiro pela Champions League pro Borussia, né? Então, depois não perdeu. Em contrapartida, o Vitória já vem de derrota, né? Já vem de derrota, acabou de perder por 2-1 jogando em casa. E os últimos 20 jogos até vinha numa sequência legal. É uma equipe que oscila um pouco, mas o Sporting jogando em casa realmente é avassalador. Ó, os últimos 10 jogos do Sporting jogando em casa, vamos ver. Perdeu somente para o Borussia, né? Vem de 2 vitórias e em contrapartida o Vitória vem de vitória contra jogando fora de casa, né? Sua última vitória foi por 2-1 no dia 3 de maio. Então amanhã vamos ver os confrontos diretos. Confrontos diretos. Aí, pessoal, vou colocar os últimos 5 jogos, tá? Sport contra o Vitória jogando em casa. 5 vitórias do Sport. Tá vendo? Amanhã teremos Campeonato Brasileiro. Eu separei o jogo do Ceará versus Sport do Recife, tá? O Ceará joga em casa, pessoal. O Ceará é o atual campeão cearense, tende
a botar muita pressão, né, contra o Sport do Recife, que vem na última colocação, é o lanterna, ó, é o lanterna do campeonato. Dá uma olhadinha nos confrontos diretos e eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Nos últimos 10 jogos, quando o Sport do Recife visitou o Ceará, o Sport não ganhou nenhuma vez, pessoal. Então foram 6 vitórias nos confrontos diretos, né? 6 vitórias do Ceará contra 4 empates nos últimos 10 jogos jogando no Ceará, tá bom? Então, assim, o momento do Sport do Recife é muito ruim, péssimo, vem na lanterna do campeonato e eu não vejo probabilidade nenhuma do Sporting conseguir uma vitória amanhã, tá? O momento é ruim, a equipe vai ter que se expor. O Ceará é muito forte jogando dentro de casa, é o atual campeão cearense e a tendência é um jogo muito complicado para o Sport, tá bom? Próximo jogo. E o último jogo é esse jogo do Vila Nova contra o Sport. Separei os últimos 5 jogos do Vila Nova jogando em casa e os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense jogando fora de casa. Observem vocês que o Vila Nova ele não tomou gol nos últimos 5 jogos jogando em casa, sob os seus domínios. E o Atlético Paranaense vem de 2 derrotas e um empate, né? Praticamente nos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e ganhou somente um jogo. E observe uma coisa também, pessoal, olha que bacana. Como o Vila Nova não tomou nenhum gol nos últimos 5 jogos jogando em casa, o Atlético Paranaense, quando ganha, né? A última foi contra o Paysandu, ganhou por apenas 1 gol de diferença, né? Mas assim, nos últimos 5 conseguiu marcar pelo menos 1 gol nos últimos 4 jogos. O que eu quero dizer com isso? Tem uma ordem muito boa de 0,25 para o Vila Nova não perder o primeiro tempo. Uma ordem de um handicap asiático 0,25, tá pagando 1,40 para o Vila Nova não perder o primeiro tempo. Ou seja, se nos últimos 5 jogos o Vila Nova nem tomou gol, a tendência é que nem perca esse primeiro tempo. É a tendência, né? E o Atlético Paranaense, quando ganha por apenas 1 gol de diferença, né? Mas não tá jogando bem, tá oscilando fora de casa. Então, assim, esse risco-retorno do Vila Nova não tomar gol, né? Nos últimos 5 jogos é uma boa. Vale a entrada, vale o risco. E a nossa múltipla ficou assim, pessoal. É uma múltipla de 6,24. Vitória do Borussia, uma ordem de 1,11. Crystal Palace, um handicap asiático de 0,5 no primeiro tempo, uma ordem de 1,57. Sporting, vitória, uma ordem de 1,28. Ceará, vitória, uma ordem de 1,93. E Vila Nova, um handicap asiático de 0,25. Beleza? Para não perder no primeiro tempo. Ordem de 1,45. Beleza? Bingo é muito mais difícil de acertar, então o dinheiro do pão, é o troco do pão. Lembrando que jogos é só para maiores de 18 anos. Beleza? Nunca esqueça da gestão de banca. Gestão de banca é essencial, nunca esqueça disso. Beleza, pessoal? Gestão, hein? Gestão é 1% da sua banca, tá bom? Forte abraço a todos.